introduzir aqui nos polinômios. Lá no centro de mídia já entraram nesse conteúdo, só que eu vou dar uma reforçada para vocês conseguirem fazer as atividades, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que são polinômios? São expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Mas assim, para relembrar aqui, o que são os monômios? Monômios são constituídos pelo produto entre números conhecidos e incógnitas. Aqui um exemplo, ó. 4x, ou esse aqui, ó, 7 vezes x vezes y ao quadrado. Isso é um monômio. Polinômio vai ser a soma de vários monômios, ou subtração. São operações feitas com monômios, beleza? Agora aqui a parte principal que a gente precisa ter em mente, o grau de um polinômio. O grau será definido pelo expoente do polinômio. Esse daqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 3. O grau vai ser sempre o maior expoente que eu tiver na equação. Nessa segunda, x ao cubo mais 2x. Ela é de grau 3. O expoente também vai definir quantas raízes essa equação vai ter. Esse exemplo aqui, ó, 4x à quarta menos x ao quadrado mais 60x menos 7. A primeira coisa, ela é de quarto grau. Isso significa que ela vai ter 4 raízes. Assim como a de segundo grau tem 2 raízes e a de terceiro grau tem 3 raízes. Perfeito? Bom, agora como determinar as raízes de uma equação sem eu precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, sem calcular usando a fórmula de Bhaskara? O que vocês precisam observar? O número que acompanha o x, sem o expoente aqui, e o número independente, tá? O termo independente. O que acontece? A raiz 1 e a raiz 2, se eu somar, daria o b sobre o a, menos b sobre o a. Quem é o b aqui? O b, no caso aqui, seria o s, que é um número qualquer em uma equação. Vocês vão ver um exemplo no slide a seguir. E a multiplicação, que é o produto, seria o c sobre o a. No caso do b, eu vou trocar o sinal. Por exemplo, se isso aqui fosse positivo, aqui na hora de colocar na equação seria negativo, beleza? Vamos lá. Aqui temos o exemplo, ó, x ao quadrado mais 9x mais 14 igual a zero. Quais as raízes dessa expressão? Eu sei que menos b dividido por a vai ser menos 9 dividido por 1, que vai dar menos 9. Até aqui tudo bem, eu ainda não determinei a raiz. E eu sei que o c sobre o a vai ser 14 sobre 1, que vai ser 14, tá? Por que sobre o a aqui? Porque se eu tivesse um número diferente aqui, por exemplo, 2, eu teria que dividir esses valores aqui por 2, tá? Agora, para a gente determinar que número que eu somo que pode dar menos 9, aí vocês vão pensar nas opções que vocês têm. 1, menos 8, menos 3, menos 6. Só que lembrando que o mesmo número que eu somei aqui, eu vou ter que multiplicar também para dar o 14. Então, tem que ser um par de números que sirva nos dois casos. Então, vamos lá, ó. Se eu usar o menos 7 e o menos 2, eu devo 7, devo 2, estou devendo 9. E se eu multiplicar menos 7 vezes o menos 2, daria 14 positivo. Então, o 7 e o menos 2, menos 7 menos 2, são as raízes dessa equação. Tudo bem? Bom, dando sequência, se você conhecer as raízes e eu te pedir a forma fatorada dessa equação, o que vocês vão fazer? Ó? Eu tenho aqui as raízes 2, menos 3, 5 e menos 7. A forma fatorada, eu vou colocar ela nessa forma aqui, ó. Aí seria a raiz 1, a raiz 2, a raiz 3 e a raiz 4. Só que o sinal eu troco, por quê? Se eu for colocar na forma fatorada,
sempre aqui vai ser menos as raízes. Então, o menos com o mais de lá ficaria menos. Então, só troca o sinal. Se aqui está positivo, eu coloco negativo. Se está negativo, eu coloco positivo. Então, ficaria assim a forma fatorada. X menos 2 vezes x mais 3 vezes x menos 5 vezes x mais 7. Se eu quiser saber a equação que determinou essas raízes, é só eu fazer a distributiva. Eu vou fazer aqui, ó, x vezes x vezes 3, 2 vezes x, 2 vezes 3. Resolvi essa primeira parte, beleza? Com essa primeira parte, eu vou fazer a distributiva com o x menos 5. Então, a resposta dessa vezes o x menos 5. Feito isso, a resposta das 3 vezes o x mais 7. E assim vocês chegam na equação. Só que mais para frente vocês vão ver que eu posso usar apenas as raízes e determinar essa equação sem precisar dessa distributiva total. Perfeito? Continuando, como determinar uma equação de grau 3 ou 4 envolvendo apenas as raízes? Como eu disse lá na anterior, se eu fizesse a distributiva aqui, ó, eu chegaria nesse formato aqui, que é a nossa equação de terceiro grau. Só que essa distributiva vocês poderiam se perder, poderia dar muito trabalho. Se a gente fizer apenas assim, usando a fórmula da soma e do produto, eu chego na mesma equação, sem precisar fazer todo aquele processo de distributiva. Então vamos lá. As raízes aqui são 2, 3 e 5. Esse primeiro valor aqui que acompanha o x ao quadrado é o nosso S1, tá? O segundo valor que acompanha o x aqui é o S2. E o termo independente sempre vai ser derivado do produto das nossas raízes. Então vamos lá, o S1 vai ser dado apenas pela soma da raiz 1 mais a raiz 2 mais a raiz 3. Se eu tivesse mais raízes, era só somar. Então, 2 mais 3 mais 5 vai ser igual a 10. O 10 aqui está positivo, só que quando eu for colocar na equação, eu vou trocar o sinal. Então, eu já coloquei lá, ó, menos 10x ao quadrado. Agora, vamos determinar como chegou nesse 31. O 31 é o S2. Então, eu vou pegar a raiz de 1 vezes a raiz 2, a raiz 1 de novo, vezes a raiz 3, e a raiz 2 vezes a raiz 3. Faço as multiplicações, ó. 2 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 5. Lembrando, multiplicação primeiro, soma depois. No total aqui deu 31. Observa que o 31, ele mantém o sinal. Então, eu coloco ele na minha equação lá, 31x. Agora, vamos determinar o termo independente, que vem do produto dessas raízes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Nesse caso aqui, a gente também precisa trocar o sinal. Então, no caso, quando eu for colocar na equação, vai ficar menos 30. Beleza? Façam os exemplos que estão lá no caderno do São Paulo Faz Escola. Bom, gente, agora com base nas aulas do Centro de Mídias e nessa explicação, deem sequências nas atividades do caderno São Paulo Faz Escola e logo mais eu vou postar outras atividades no Classroom. Até mais, galera!